Ó, vou ler aqui um superchat do perfil Andy Camp. Anistia é um fato, todo o povo quer, exceto a pesquisa da Datafolha, né, que diz que não. Ponto. O STF não tem que querer nada, e o PT já foi anistiado em 1979, e atualmente com o Petrolão de novo, com o Petrolão, com o Mensalão, né, foi sendo... Agora estão anulando tudo, e o José Oliveira, também superchat, consta... Se alguém invadisse a sua casa, você apagaria as imagens? Bom, eu tive meu apartamento em São Paulo invadido, a primeira coisa que eu fiz foi correr na central de segurança lá do condomínio, pegar e salvar todas as imagens, né? Não foi o que o ministro, na época da Justiça, Flávio Dino, fez. Cada hora contou uma historinha para, no fim das contas, não entregar nada. Lula decretou sigilo nas imagens do Palácio do Planalto. E o que as pessoas acham estranho, até escrevi sobre isso, para a Gazeta, para a Timeline, consta, é que a anistia normalmente é para quem cometeu algum tipo de crime, normalmente é um crime ligado à política, né? Mas nesse caso, o que restou na busca pela justiça foi a anistia. Não tem outro caminho, não vejo outro caminho. Exato. Eu reclamei, né, do ponto de vista semântico desde o começo, porque a gente fica clamando por anistia, parece que a gente está reconhecendo que crimes foram cometidos. E não é verdade, a gente quer justiça. E é muito curioso isso, né? Aqueles que foram anistiados por crimes verdadeiros, eles não defendiam a democracia, eles defendiam o comunismo, isso por si só já é meio criminoso, e eles pegaram armas, assaltaram bancos, sequestraram pessoas. O Gabeira, esses dias, pelo menos, manteve alguma coerência. Né? Ele falou, eu fui anistiado por sequestrar o embaixador americano. E qual é a anistia que a gente está pedindo para Débora? Por ter usado um batom numa estátua. Então, aqueles que foram anistiados por crimes verdadeiros estão sendo intransigentes com pessoas inocentes para manter uma narrativa e pegar o Bolsonaro. É disso que se trata. Muita gente no chat cobrando, né, do Bolsonaro, nós não sabemos, a cirurgia já tem 10 horas e parece que era previsto que fosse demorar tanto. Agora, eu trago uma reflexão. Imagina se o Bolsonaro estivesse na prisão. Se iam fazer um atendimento rápido, a gente viu ali a selfie dos médicos, enfermeiros com o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro é uma figura querida pelo povo. Né? Agora, na prisão, será que o responsável pela prisão ia ser rápido? Será? Então, de novo, é óbvio que o Bolsonaro corre risco de vida. Esse sistema é uma quadrilha, e esse consórcio que tomou o poder no Brasil, dando o verdadeiro golpe, não tem a menor dúvida que eles querem eliminar o Bolsonaro. Então, isso tudo é muito grave que nós estamos vivendo. É sem precedente na história. E se a gente for voltar a Gleisi Hoffmann, o Gabeira, todos eles que pediram anistia e hoje estão intransigentes, nós temos dentro do próprio STF. Esses dias o próprio Bolsonaro, acho que foi ele que resgatou esse vídeo, ou pelo menos divulgou, um vídeo do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ainda com um pouco mais de cabelo, né? Mas ele dizendo com todas as palavras que a anistia era uma prerrogativa do Congresso. Eu acho que nós temos aí o vídeo, já não sei se está pronto, o áudio está meio ruim da fala do passado, né? Mas é um contraste com o que ele dizia e com o que ele diz. O que mudou, né? É o sujeito que devia estar sendo investigado por elos com a CBF, né? Por contratos, que de vez em quando sai uma Piauí para fazer um trabalho jornalístico, mas a Globo, esse pessoal não quer saber disso. Não quer investigar, não quer denunciar, não quer cobrar explicações, porque o Brasil está anestesiado, essa turma da elite. Esse sistema ele está todo em conluio, porque precisa o quê? Eliminar a direita da equação da democracia. Então, o que está acontecendo no Brasil é a coisa mais grave da minha vida, em termos de democracia, né? E eu vivi algumas coisas estranhas. O que está acontecendo hoje não tem precedente. Essa turma que fala do regime militar, a ditadura, não tem para ninguém. O grau de censura, de perseguição a críticos do sistema, transformar a porcaria de uma urna eletrônica, que nenhum país do mundo avançado usa, né? A Tulsi Gabbard, que era democrata até ontem, ninguém vai acusá-la de ser uma extrema-direita, ela está dizendo que hackers podem adulterar uma urna eletrônica, que o Trump pede voto em cédula de papel. A urna eletrônica virou um objeto sacrossanto no Brasil e virou tabu criticá-la. E é uma loucura que as pessoas aceitam isso. Não podemos mais debater a urna, porque senão vão ser golpista. Como é que foi que nós chegamos nesse ponto, gente? Cadê as pessoas de coragem nesse país para dizer não dá, o rei está nu,
Não dá para aceitar esse tipo de coisa, essa espiral de silêncio. Então, o Gilmar Mendes, que é, é o decano do nosso STF, e aí fica a turma fazendo crítica pontual. Não, o STF foi tomado por isso aí. O Toffoli, o Zanin, o Dino, isso não é gente séria. Isso é cúmplice de quadrilha, isso é a turma que está defendendo essa situação. Esse absurdo, perseguindo gente inocente. E o Brasil vai virando uma ditadura totalitária e um narco-estado de vez. Então, a gente tem já aí, Franco, disponível o Gilmar? Se tiver, mete, senão encerrei aqui. Peço desculpas, o áudio estava. Não tinha como a gente entender nada, ficava só um ruidinho. Mas, bom, mais uma vez, é aquela história a mesma história do Alexandre de Moraes também, antes do indulto ao presidencial, a graça presidencial, né, do Bolsonaro para o Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes também dizia: uma prerrogativa presidencial, não há o que se discutir. E aí, quando vem a graça para o Daniel Silveira, ele muda de ideia. Aliás, Ana, vou passar um superchat para você e eu tenho um outro para o Silvio Navarro. Superchat do Rafael Rolim fala exatamente do Daniel Silveira. Eu quero a ampliação da anistia a todos os presos e perseguidos, não só os do 8 de janeiro. Façam, por favor, coro para livrar Daniel Silveira dessa covardia. Levem isso para a pauta do programa, Ana. E o impressionante é que ninguém fala do Daniel Silveira, né? A não ser a gente, a Oeste, a Gazeta. O Daniel Silveira teve um. Não vou citar nomes, não, mas teve uma pessoa que foi receber um prêmio no Sul aí, ele é liberal e escreve bons artigos e tal, que não teve sequer a coragem de falar Daniel Silveira. Por quê? Porque é bolsonarista? Sujinho? Eu não vou. Se eu defender Daniel Silveira, eu estou defendendo o tal do bolsonarismo. Porque é muito fácil defender a Constituição, as instituições. Os ministros não podem usurpar poderes do legislativo. Isso tudo é muito bonito. Só que as vítimas no Brasil têm nomes e sobrenomes e famílias e filhos. Porque apenas um batom, o batom da Débora Rodrigues com 2 filhos, o Caio e o Rafael, de 10 e 7 anos. Porque o parlamentar que teve a graça presidencial, o Daniel Silveira, fiel escudeiro do presidente Bolsonaro, teve o perdão, o indulto constitucional, protegido pela nossa Constituição, ele teve o indulto presidencial. O assessor, o Felipe Martins, até que agora do Felipe Martins estão falando mais. Por quê? Por quê? Porque o caso do Felipe Martins caiu nas graças dos americanos? Só por isso? Aí agora está liberado, mas lá atrás ninguém falava Felipe Martins, porque era outro que é um soldado do tal bolsonarismo. O bolsonarismo é sujinho para muitos liberais, inclusive conservadores aí que dão curso de Constituição. Então, o caso do Felipe Martins caiu nas graças dos americanos. Ele está agora atrelado à Lei Magnitsky. Já está dando muito problema com os americanos, com o Congresso, com a Justiça da Flórida, com o governo, a caneta do Donald Trump, que pode meter uma Magnitsky ali no Supremo. Então, o Felipe Martins agora é bonito. E por que não falam Daniel Silveira? Porque o Daniel continua sendo... não posso. É aquele deputado, ex-deputado Bolsonaro. Falem!
Mostrem que vocês são homens de coragem e falem. Daniel Silveira é outro que não pode cair no esquecimento. O que fizeram com Daniel Silveira é uma barbárie das páginas mais obscuras da história da humanidade. É só dali que a gente puxa esse tipo de barbárie. Mesma coisa feita com Felipe Martins, que manteve sua integridade durante 6 meses na cadeia e disse: não vou delatar o que não existiu, não vou inventar história para sair daqui. Tiro o chapéu e aplaudo Felipe Martins, assim como Daniel Silveira, que seguiu na mesma linha. Não vou inventar histórias que não aconteceram. Então, agora, olhar ministros do STF buscando Lula para reclamarem da Glaze, sendo que essa relação, né, dos 3 poderes que nós temos no Brasil, na verdade, é uma relação de 2 poderes. O executivo com o judiciário, o judiciário com o executivo, os 2 ali no escurinho do cinema, na cama, no sofá, e o legislativo simplesmente com a corda no pescoço, com o famigerado foro por prerrogativa de função, todos com medo. Deputado Hugo Mota, vai ser para mim o meu nome, que eu não vou tirar da boca. Foi jantado no jantar na casa do Alexandre de Moraes. O Brasil não aguenta mais homens sem uma espinha dorsal ereta de coragem. O Brasil não precisa mais disso. O Brasil precisa de homens como o doutor Sebastião Coelho. Ali defendo a Constituição, mas defendo o Felipe Martins como advogado dele. Pronto. Então, a harmonia entre os poderes, a harmonia tem de sobra. Tem de sobra. Tá? A harmonia tá sendo servida em jantares em Brasília. O que falta é independência e coragem, principalmente para o legislativo. Daniel Silveira acho que é um caso único no mundo, né? Porque ele teve um indulto, a graça presidencial, que foi barrada pelo STF. Depois ele teve também o indulto involuntário do Lula, porque o indulto do Lula no fim do ano passado, para presos, o Daniel Silveira, ele entrava todos os requisitos para receber o indulto ali, ele cumpria, mas era o Daniel Silveira, aí não permitiram. E antes do indulto dele entrar na lista de todos os indultos do Lula, a PGR se manifestou pela soltura dele e o respeito ao indulto presidencial. A subprocuradora Lindora Araújo se manifestou e documento oficial. É constitucional e ele precisa ser solto. Alexandre de Moraes deu de ombros. E Silvia, a Ana falou do foro por prerrogativa de função, e olha só o superchat do Davi Alves. Seria possível colocar em todo o Congresso na anistia? Assim o STF perderia o seu poder sobre os políticos, porque é uma questão que a gente vê claramente, né? Chantagem. Você pega lá o PL da censura. Arthur Lira sentiu que o negócio ia desandar, não botou em votação. No dia seguinte tinha operação contra o assessor dele. Silvio escreveu um artigo sobre isso também, falando sobre isso, eu também, para a revista Oeste. Então, não seria uma ideia, não. Quer dizer, já que não dá para derrubar o foro privilegiado dessa turma toda, para que eles se livrem desse olhar ali chantagista do STF, a ideia do Davi Alves, se fosse possível, seria interessante, Silvio. Seria, mas isso tudo ocorreu porque a Câmara dos Deputados rasgou o artigo 53 da Constituição, né, a inviolabilidade do mandato parlamentar, e entregou a cabeça do Daniel Silveira de bandeja na gestão do Arthur Lira. Acho que não faria a mesma coisa fosse hoje com outro parlamentar. Acho que aprenderam a lição, mas a Câmara não defendeu o Daniel Silveira, que tinha, sim, goste ou não do que ele falou, a fala é de mau gosto, mas ali está tudo errado, porque ele poderia falar, ele estava protegido pela Constituição e, ademais, eles recorreram a uma lei obsoleta do passado, que sequer mais vale hoje em dia, por exemplo, para mantê-lo preso. O Daniel Silveira é um preso particular do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que é preciso dizer isso com todas as letras. No caso do Felipe Martins, que vocês falavam, e acho que a gente ainda vai tocar no tema, o Felipe Martins, existe um certo medo
uma tensão em relação ao Felipe Martins. Tem muita gente com medo. No caso do Daniel Silveira, é maldade mesmo, é uma crueldade. Ele é um preso particular, Lacombe, penso eu. E, ademais, aqui, para trazer um tema ainda em relação ao Hugo Mota, a gente fala muito, né? Hugo Mota, ele é jovem, de fato é. O Mota, ele é médico, nunca exerceu o ofício, ele vem lá da cidade de Patos, que fica a 300 quilômetros de João Pessoa, no sertão da Paraíba, tem 100 mil habitantes a cidade. Sabe aquelas cidades de novela, onde você tem duas famílias que dominam, e em um dado momento os filhos se casam, e essa família domina a cidade? É mais ou menos isso. A avó dele foi prefeita, deputada, o avô foi deputado durante muito tempo, o outro avô também, o pai é prefeito. E agora a Polícia Federal, a operação se chama Outside, tá lá, tá na bota, para usar aqui o jargão clássico, inclusive, deles lá no Nordeste. Tá na bota da família Mota, com obras que, se você for procurar o nome do anel viário, a parte que está sendo reasfaltada, o sobrenome da rua é Mota. Então é de uma família só. E é disso que ele está com medo. Talvez ele tenha escutado algo que não devia no jantar que jamais deveria ter ido na casa do ministro Alexandre de Moraes. Tem 35 anos, foi o mais jovem deputado da história, 21, e agora, aos 35, presidente da Câmara. Pode dar uma guinada maior na sua meteórica carreira, como a gente escreveu, Lacombe, mas também pode terminar como o Rodrigo Pacheco. A escolha está na mão dele. Vamos ver quem é que ele vai andar ouvindo, mas deixar de pautar uma anistia com uma ampla maioria da casa, ele não pode. Senão ele vai ser Hugo Mota, o breve. Vai cair da cadeira. Lacombe. Diga, Ana. Posso rapidamente ler aqui dois chats. Um do Francisco Lemos, dizendo assim: o áudio do Gilmar estava ótimo. Vocês foram proibidos de exibir? Não, Francisco, o áudio estava ótimo para alguns, mas não estava ótimo para outros. Deu problema sim, muita gente não conseguiu ouvir o áudio. Nós aqui do outro lado também não conseguimos. Não Nós ouvimos. não fomos proibidos de exibir, Francisco. O áudio ficou ruim para muitas pessoas, inclusive para a gente aqui. E outro chat, da Aparecida Maria Tomás de Avelar. Desculpe, Ana, Marcel Van Hatten sempre falou do Felipe e nem bolsonarista é. Eu não estou falando do Marcel Van Hatten, que, aliás, é sempre muito elogiado por todos nós aqui. Eu estou falando de agentes da imprensa, articulistas, colunistas, jornalistas, muitos trataram o Felipe Martins e o Daniel Silveira como bolsonaristas. O Felipe Martins agora virou moda, porque caiu na graça dos americanos. Mas durante muito tempo a imprensa tratou esses dois casos especificamente. A Constituição deve ser respeitada por quê? O que aconteceu e com quem? Não estou falando do Marcel Van Hatten, não, Aparecida. Aqui sempre elogiamos a coragem do deputado Marcel Van Hatten, que sempre participa com a gente aqui também. O Silvio Navarro transcreveu aqui, diga. Não, o Silvio Navarro transcreveu aqui a fala do Gilmar. Eu não vou ler com aquela voz do Gilmar, mas eu vou ler aqui para vocês. Decretando anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua de caráter eminentemente político e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. E olha, é a mesma fala do Alexandre de Moraes sobre o indulto presidencial, a graça presidencial, antes de a graça ser concedida por Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira. Consta. Quando o presidente era o Michel Temer, que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo. Não escondem mais o duplo padrão, né? Não existe justiça no Brasil. A justiça tem que ser cega, isonômica, imparcial e por aí vai. No Brasil existe isso aí, existe casuísmo. Os garantistas que até hoje lutaram arduamente para manter traficante, homicida, longe da punição, Sérgio Cabral, condenado a 400 anos. O Gilmar Mendes se orgulha de ter enterrado a Lava Jato. Esses garantistas que lutaram para garantir a impunidade dos bandidos de verdade
Hoje falam que uma anistia a Débora seria consagrar a impunidade e lutam para punir inocentes. Então, de novo, mais escancarado na cara de todo mundo é impossível. Só quem quer é que está fingindo não ver o que está acontecendo com o nosso país.